Olá a todos. Acho que chegou uma mensagem, mas pode continuar, né? Então, o objetivo é a gente conversar nesses próximos 30 minutos sobre o uso de óxido nítrico na UTI. O foco dessa aula é principalmente sobre o uso de óxido nítrico na síndrome de desconforto respiratório agudo, na SARA. Um outro contexto que eu acho que ele tem muito sentido, que a gente não vai falar hoje, é na HP. Mas vocês tiveram reuniões com a HP e acho que isso cabe numa aula específica, tá? Senão a aula não termina em 30, 40 minutos. Só essa primeira slide aqui, o NO ganhou o prêmio de molécula do ano pela revista Science em 1992, sendo ele descoberto em 1987. Então ela é uma molécula que teve um impacto na nossa prática clínica e ela é utilizada e bastante utilizada. Só lembrar do porquê que a gente usa o NO como molécula na SARA, numa ideia de um slide. Se eu tenho esse paciente aqui, então é um paciente que evolui com um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo, habitualmente o que a gente tem é uma situação como essa, no qual a região posterior do pulmão, ela está totalmente consolidada e infiltrada, ok? Eu tenho zonas intermediárias, no qual eu tenho o alvéolo que está bem ventilado e bem perfundido, e lá em cima, no alto, eu tenho as zonas hiperinsufladas, no qual existe uma zona de espaço morto, que é um alvéolo que ele está hiperdistendido, tem compressão dos vasos intraalveolares e tem espaço morto. Então eu tenho uma zona aqui, que ela está sendo, que essa região de consolidação, que ela está sendo pouco ventilada, mas muito perfundida. Tá bom? Então isso gera o quê? Shunt. Então uma região de shunt é uma forma de um distúrbio VQ. E isso gera então uma distúrbio VQ, uma distúrbio ventilação perfusão, com uma alta fração de colapso pulmonar, que a gente chama de shunt, é aquela hipoxemia que não responde ao uso de oxigênio, gera hiperdistensão alveolar, porque o pouco ar que entra vai entrar tudo para aqueles alvéolos que estão abertos, e aí isso gera espaço morto. Fora que tem estudo que mostra que a própria compressão do alvéolo e dos vasos intraalveolares redistribui o fluxo que iria para esses alvéolos lá para a zona que está colapsada. Então, não é só uma questão de você ter uma zona que está perfundida e está colabada. A distensão dos alvéolos que estão bons empurra o fluxo que iria para eles lá para baixo também, agravando ainda mais esse shunt. Sim? Então, a gente tem essa situação que é o pulmão do paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo. Mas quando a gente fala em pulmão de SARA, lembrar que SARA é uma doença sistêmica, não só inflamatória. Mas esse paciente que está com pulmão com um contexto de hipoxemia, ele tem uma ocorrência muito grande de cor pulmonar agudo. A gente sempre coloca... Pode falar. Apareceu duas tabelinhas para você, duas caixinhas? Sim. Sim, boa. Então, o que a gente vinha conversando ainda se mantém. Todo aquele processo de colapso posterior, shunt, espaço morto, é o que acontece no pulmão do paciente com SARA. E esse pulmão, queira ou não, está exposto a uma vasoconstrição pulmonar hipóxica. E fora que a hiperdistensão alveolar, porque a gente colocou ventilação mecânica, isso também gera compressão dos vasos intraalveolares e de aumento da pressão pulmonar. Então, nessa publicação do Velar-Barron com 750 pacientes, o que a gente tem é que aqueles pacientes que tinham 4 desses critérios aqui que estão expostos, que é pneumonia como causa de SARA, uma driving pressure alta, uma relação PF ruim, ou uma hipercapnia, você tem uma porcentagem muito grande, cerca de 70% dos pacientes que fazem cor pulmonar agudo. E desses mais graves, 50% é cor pulmonar agudo grave. Ou seja, faz Berheim reverse, faz hipotensão. Então a SARA é uma doença que não só ela vai gerar distúrbio VQ, hipoxemia, hipercapnia, mas ela vai gerar também cor pulmonar agudo e choque. Então a gente está tentando tratar esse contexto desse paciente. E aí isso preocupa muito a gente, e a gente vai ver que nessa publicação do Stapleton de 2005, por mais que hipoxemia seja muito desconfortável, a causa respiratória como causa de morte na SARA é muito pouco. Ó. Se vocês forem ver as causas de morte, dá 13 a 20%. A maior causa de morte é disfunção orgânica. É o fato do cara tá com uma doença grave, e quando ele é entubado, ele sofre vile, e por conta disso ele inflama mais, e ele inflama mais, ele morre mais. Tudo bem? Aí você fala, putz, mas é que quem descreveu isso foi em 2005, não passou pelo Covid. Publicações do Covid mostram que a principal causa de morte no Covid não era hipoxemia, ainda era disfunção de múltiplos órgãos. Isso chegava aí a cerca de 30% a 40%. É mais do que os 13 a 20 que eu coloco aqui de 2005, mas no Covid, onde hipoxemia era o que era mais pavoroso, ainda não era a principal causa de morte. Tudo bem? E aí o que vem o óxido nítrico, que é o tema da nossa aula? Então, descoberto aí em 87, e depois teve um monte de publicação em torno do óxido nítrico na década de 90. Ele é um gás que ele é incolor, inodoro, altamente reativo, na verdade. Então, ele vai ter uma ação muito rápida, ele se difunde rapidamente pela membrana alvéolo capilar, ou seja, chegou no alvéolo, ele já passa ali para aquele vaso justaposto a esse alvéolo.
ele tem uma meia-vida extremamente curta, o que é importante, porque você fala assim, pô, tudo que a gente está falando se restringe àquela região, porque é uma meia-vida curta, ele não vai chegar e atingir algo sistêmico. E é interessante que a gente tem produção endógena de NO, a gente produz NO. Mas esse NO que eu oferto exogenamente, através de um gás, ele tem a mesma ação do que o NO produzido pelo paciente. Tudo bem? Justo? E o que ele faz? Uma vez que ele chega naquele vaso justaposto, o NO ele vai ativar guanilato ciclase, que eleva GMP cíclico, e em última análise, o que o NO faz ele reduz a entrada de cálcio na célula. E tudo que a gente discute, quando a gente dá nora, quando a gente dá adrena, quando a gente faz GIC, o que a gente está fazendo é aumentar o influxo de cálcio na célula para fazer vasoconstrição. O NO ele reduz o influxo de cálcio na célula, logo ele faz vasodilatação, tá bem? É isso que ele faz, essa é a ação do NO. E uma vez que ele entra na corrente sanguínea, ele é rapidamente metabolizado pela hemoglobina, em cerca de 6 a 10 segundos, ele vira meta-hemoglobina. Uma parte vira Na2, vai ser excretado pelo rim, mas o grosso vira meta-hemoglobina. Então, essa ação vasodilatadora, em cerca de 6 a 10 segundos que passou, que já entrou na corrente sanguínea, ela deixa de existir. Logo, os efeitos são restritos ao pulmão, tá bem? Mas ele não é só vantagem. Então, queira ou não, NO está associado à mediação de processos inflamatórios, também ele pode ter um efeito pró-inflamatório, ele pode reduzir moléculas de adesão, ou seja, ele acaba funcionando como se fosse um antiagregante, uma aspirina, um clopidogrel da vida, diminuindo ADP plaquetário, então pode ser que tenha um risco maior de sangramento. E isso aqui é o que mais chama a atenção, é que, queira ou não, no metabolismo do NO, você pode formar dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que vocês já viram monitorizado na telinha lá, quando a gente liga o NO, peróxido de nitrito, nitrotirosina, e que eles são tóxicos. Se for ver, fumar, o cigarro, ele tem uma equivalência a cerca de 400 partes por milhão de NO. Então, a própria coisas que a gente sabe serem tóxicas para nós, tem NO presente nela, como causa aí de lesão pulmonar. Tá? Então, ele em altas concentrações, ele é tóxico às células e seria tóxico ao pulmão. E aí, qual que é o racional fisiopatológico de usar o NO em SARA? Então, aqui a gente tem aquela imagem clássica de uma tomografia de SARA, onde eu tenho um colapso posterior, e lá aqui a ventilação mais ventral, seria o contexto do Baby Lung. O que eu tenho esse alvéolo cinzinha todo preenchido está sendo perfundido. O alvéolo que não é cinzinha, que não está preenchido, também está sendo perfundido, mas isso gera uma queda da relação VQ. Todo mundo concorda com isso? Sim? Logo, o que meu organismo faz? Francisco, o que seu organismo faz quando você tem uma pneumonia? Com relação à ventilação e perfusão? Ele aumenta? Concordo, você inflama, você tenta melhorar, otimizar a troca no que sobrou, mas existe uma reação justamente nesse ponto aqui. Ele faz uma vasoconstrição pulmonar hipóxica. Então, de maneira adaptativa, ele já tenta reduzir um pouco o fluxo nessas regiões, que o oxigênio é o principal ator, ele tem moduladores, lembra que a gente comentou? O pH é modulador, CO2 é modulador, mas o oxigênio é o principal ator para induzir uma vasoconstrição pulmonar hipóxica. E ele redireciona um pouquinho desse fluxo para os alvéolos que estão sendo ventilados. Quando eu dou NO, o que eu quero fazer? Eu quero exacerbar esse redirecionamento de fluxo. Eu quero levar isso ao extremo. Logo, eu vou otimizar essa relação VQ. Afinal de contas, como vocês veem nesse desenho muito bem feito com computação gráfica avançada, o NO passa nos vasos que estão ventilados, mas ele não passa naqueles alvéolos que não estão ventilados. Logo, ele faz uma baita vasodilatação nas zonas que são ventiladas, ele rouba fluxo, gerando uma vasoconstrição nas zonas que não são ventiladas. Isso faz o quê? Bom, se melhora a troca gasosa, promove um aumento da pressão arterial de oxigênio em cerca de metade a 2/3 dos casos. Já que ele promove vasodilatação de artéria pulmonar, ele faz cair a pressão na artéria pulmonar em cerca de 3 a 5 milhões de mercúrio. Não é milagroso, mas cai. E daí vem as ideias que a gente tem com frequência na prática clínica. Você não posso dar um pouco de NO no TEP, um TEP muito grande que eu não quis trombolizar ou não pude trombolizar. Você não posso dar um NO no corpo pulmonar e na SARA. Você não posso dar o NO no HP. Ele vem nesse racional de pressão de artéria pulmonar. E lembrar que ele reduz o volume diastólico final do ventrículo direito, aumenta a fração de ejeção do ventrículo direito, nessa mesma ideia de diminuir a pós-carga do VD, tá? E aí ele faz menos aquele efeito Bernheim reverso, que é o VD empurrando o VE, então ele pode estar associado a uma melhora na hemodinâmica num paciente que tem um corpo pulmonar agudo. E não tem efeito vasodilatador sistêmico, porque a gente já viu que a minha vida é super rápida, de 5 a 10 segundos. Um breve parênteses, que eu sei que vocês já sabem, mas não custa lembrar, porque vira e mexe a gente faz isso. O NO, ele é um vasodilatador?
vamos dizer, inalatório, que vai fazer uma vasodilatação local. O que a gente busca quando a gente usa NO é o oposto do que a gente tem quando a gente usa vasodilatador EV. Me explica só melhor isso, Paula. E o que eu penso é que quando a gente usa, por exemplo, um Niprid ou um Tridil, eu estou vasodilatando todos os vasos do corpo, né? Alguns mais veno, outros mais artéria. Mas o que acontece é eu perder a autorregulação que o pulmão estaria me trazendo de maneira fisiológica da vasoconstricção hipóxica. Quando eu ligo um Tridil ou um Niprid, ele vai dilatar todos os vasos de maneira homogênea, e aí eu vou perder a resposta fisiológica de proteção do pulmão frente ao... Perfeito. Ficou claro? Então, no fim, eu tiro a resposta adaptativa, porque ele vai vasodilatar todo mundo de maneira indiscriminada, quando eu uso um vasodilatador endovenoso. Eu passei por isso quando eu era R2, quando a gente ligou um Niprid num paciente que estava hipoxêmico extremamente hipertenso, eu ligar no Niprid, ele piorou muito. Eu não fazia ideia do porquê. Aí a gente desligou o Niprid, ele melhorou. Eu não fazia ideia do porquê. Aí a gente ligou de novo, ele piorou de novo. A gente falou, caramba, tem uma coisa estranha. Eu não fazia ideia do porquê, mas a gente achou melhor deixar sem Niprid. E com o tempo eu fui entender que esse era o mecanismo do que estava acontecendo, até alguém mais inteligente do que eu me explicar. Só para mostrar isso de maneira um pouco mais clara, e eu sei que também você já viu essa imagem diversas vezes, nessa publicação de 2012, no qual tem várias pessoas conhecidas envolvidas, essa primeira imagem é uma tomografia de ventilação, de impedância, desculpa, no qual a gente consegue ver a ventilação pulmonar bilateral de um suíno entubado, de um animal entubado. Depois, na sequência da imagem de baixo, o tubo é progredido e é uma intubação seletiva, logo a ventilação fica unilateral, e a resposta adaptativa desse animal é fazer vasoconstrição pulmonar hipóxica, de modo que não tem perfusão no lado que não está ventilado, e ela fica toda concentrada no lado que está ventilado. Quando a gente liga Niprid em dose alta, a gente inibe isso. Então veja nessa última imagem, nitro high dose, ou seja, tem uma zona que ela não está sendo ventilada, que é esse quadrante inferior esquerdo, que volta a ser perfundido, que a gente vê esse vermelhinho aparecendo aqui. Então isso é uma demonstração gráfica de que usar vasodilatadores faz o oposto do que eu quero quando eu uso NO inalatório. Sim? Vamos embora. Então beleza, o porquê que a gente vai usar, e o porquê que a gente vai usar na SARA, já que a gente já viu que tem colapso, já ficou claro. Qual que é a evidência disso? Quem já usou NO, levanta a mão. Paula, Ana, Francisco, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente está melhor não. A gente já usou mais do que nesse survey canadense, que os 40% utilizava. Então, nesse survey, 40% das pessoas usavam o NO num contexto assim, de desconforto respiratório agudo. Isso não mudou muito, porque não tem muita publicação sobre NO em SARA, e as últimas já são aí da década final dos anos 90, começo dos anos 2000. E o que a gente tem é que a RCT, nesse sentido de estudar NO em ARDS, são cerca de 14 estudos, sendo que a maior parte deles é NO contra nada, e 5 deles NO contra placebo, que seriam aqueles estudos um pouquinho mais robustos para a gente realmente identificar. E a gente vai ver até que é importante colocar um placebo aí. Porque como os pacientes já tiveram que em 1 minuto está saturando 94, no minuto seguinte ele está saturando 88, vai dar um pouquinho, ele está saturando 96. Chamar isso de responder ou não responder NO é muito fácil, né? Então é importante você colocar um placebo quando você faz esse tipo de comparação. E lembrar que todos esses estudos que a gente vai... que na verdade eu vou citar 2, eles foram feitos na década de 90. E os principais estudos que mostraram o benefício da ventilação mecânica protetora foram quando? 98, 2000. Então talvez muito do que vem aí é anterior ao conceito de ventilação mecânica protetora. Tá? Então talvez a gente não tenha publicação usando NO para otimizar a ventilação mecânica protetora, e sim para otimizar a oxigenação, que a gente sabe que não é o nosso principal alvo atualmente. O primeiro deles que eu queria colocar aqui é esse estudo de um cara chamado Dellinger, que publicou em 98, esse trabalho com cerca de 177 pacientes, no qual eles eram randomizados para placebo ou para receber NO em diversas doses, tá? Tem estudo que mostra que NO em 0,1 parte por milhão já é eficiente em promover vasodilatação, tá? Você não precisa de dose muito alta. Mas eles extrapolaram estudos que eram feitos principalmente no conceito de HP, por isso que ia até 80 ppm. No começo do estudo, eles já viram índices muito altos de NO2 no grupo 80, e o grupo 80 saiu, tá, gente? Então esse estudo só avaliou até 40. E o que a gente consegue ver é que no grupo placebo, a PaO2, que é essa linha contínua, mais escura, ficou mais baixa do que no grupo que recebeu NO, seja ele a quantidade que foi feita, tá? No entanto, isso é razoavelmente fugaz. Depois de 48 horas, os grupos se equivalem. Tá bom que eles eram expostos a NO por um tempo restrito. Mas, de qualquer maneira, quando a gente vai comparar a dose que esses pacientes receberam, a gente consegue ver que aqui nesse gráfico
é a porcentagem de pacientes que respondeu ao uso de NO. Com 5 ppm, 20 ppm e 40 ppm, a porcentagem de pacientes que respondeu ao NO foi exatamente a mesma. Então, aumentar o NO não aumentou a porcentagem de respondedores. Tá? Então, acima de 20, na verdade, acima de 5, já não fez muita diferença. Justo? Como eu falei para vocês, 20% dos pacientes que não recebeu nada, respondeu a NO. Então, é interessante, mesmo nesse tipo de estudo, você colocar um placebo, porque tem variação de momento para momento. Tem variação da gasometria e da PaO2, se você colhe na inspiração ou na expiração. Vocês lembram disso? Isso pode virar até 20 milímetros de mercúrio, que é muita coisa, né, da gente variar. E não houve, então, nesse estudo, apesar de melhorar a oxigenação no grupo que recebeu NO, ele não mudou em nada a mortalidade desses pacientes. É interessante que, numa análise de subgrupo, no qual ele avaliou pacientes que estavam vivo e fora de ventilação mecânica em 28 dias, o grupo que teve o melhor benefício foi o de 5 ppm, e não o de 20 ou o de 40 ppm. Enquanto que vocês ligam NO na prática de vocês? Você liga até 20, mas você liga em 20, você liga em 1, você liga em 10? 5, 10, 15, 20. Todo mundo faz isso? Baseado em tudo que a gente faz na medicina, que é no dia a dia. Faz sentido? Tem sentido. Então, no final das contas, a dose que ficou a dose a ser estudada posteriormente foi a dose de 5 ppm, com o potencial de que até mesmo essa dose mais alta pudesse ser prejudicial, porque poderia ter uma certa perda de seletividade. Por isso que a ideia não é começar em 20 ppm, tá? É para começar mais baixo. Por que isso? Pode ser, lembra que eu falei? O NO não chega no alvéolo que está cheio de catarro. Mas se a gente torar o NO, botar para 40, 80, pode ser que ele passe no alvéolo que eu gostaria, mas que um pouquinho também acabe passando naquele alvéolo que estava preenchido, ou naquela zona que estava pouco ventilada, mas ainda tinha um pouco de ventilação. E aí, quando eu dei muito NO, eu perdi aquela seletividade que o NO me dava. Então, a dose de início é a dose mais baixa, não tem benefício em estudo, é gás caro. Talvez tenha prejuízo no início em doses mais altas. E aí, a principal publicação foi feita no JAMA, em 2004, no qual cerca de 400 pacientes foram randomizados para ganhar NO 5 ppm, baseado nesse estudo do Dellinger, versus placebo. E aí, o que a gente tem aqui? Desfecho clínico, gente, não mudou absolutamente nada. Não mudou dias livres de ventilação mecânica, não mudou mortalidade. Insuficiência renal foi igual, porque afinal de contas, se ele é pró-inflamatório, poderia gerar mais ira. Pneumotórax, pneumonia, methemoglobina, já que ele vira methemoglobina, nada foi diferente nos grupos. O que foi um pouco diferente é que nas primeiras 24 horas, principalmente quando você tinha o início da exposição ao NO, a PaO2, a oxigenação, foi melhor no grupo que recebeu NO. Logo, NO é uma estratégia para melhorar a hipoxemia, mas não tem um efeito muito grande em mortalidade. Eu tenho uma dúvida pessoal que, se por acaso, para melhorar a hipoxemia, a nossa ventilação passa a ser lesiva, e o NO às vezes consegue garantir uma ventilação protetora, aí talvez ele tenha até um certo papel. É que na maior parte das vezes, a gente liga NO não para proteger pulmão, só para melhorar a hipoxemia, e isso não faz diferença. Então vamos supor, o paciente estava tão hipoxêmico, que eu estava precisando tolerar um platô de sei lá, 38, para aumentar a pressão média de vias aéreas, para ter uma saturação um pouquinho melhor. Então, assim, a minha estratégia para melhorar um pouco a saturação estava sendo ventilar lesivo, talvez nesse contexto o NO faça algum sentido, tá? Mas, de novo, baseado em impressão pessoal e não em nenhum estudo. Mas se é só para melhorar a saturação, aí já nem faz sentido atualmente no contexto da evidência atual, e o que tem de evidência é contrário a esse uso, tá? Numa revisão sistemática, então, daqueles 14 estudos que a gente citou, nenhum estudo mostrou diferença de mortalidade. Então, usar ou não usar NO quando compara com placebo, mortalidade igual, aí próxima de 40%. Em todos os trials, ele realmente melhora um pouco a relação PF, melhora a oxigenação, principalmente numa fase inicial, depois esse efeito se perde. Na maior parte dos trials, realmente ele cai a pressão na artéria pulmonar, então isso é um efeito que a gente pode considerar no nosso uso, sim. Isso não se traduz nem melhor naquele momento da assistência, e não melhora para o seu paciente a longo prazo, pensando que vai ter algum desfecho com relação ao corpo pulmonar e crônico e por aí vai. Beleza. E evento adverso? Tem. Porque se não for brilhante, mas melhorar a oxigenação sem nenhum evento adverso, vamos usar em todo mundo. Mas tem sim evento adverso. Lembra que a gente comentou que, queira ou não, ele pode ser pró-inflamatório, ele inibe a agregação,
ele forma aí os radicais livres que podem ser citopáticos, citotóxicos, não sei qual é o melhor jeito de falar. Nessa mesma revisão sistemática, tem um risco de lesão renal maior no grupo que recebeu NO. No entanto, a própria revisão coloca de que, putz, são trials tão heterogêneos e pacientes tão graves que eu não acho que dá para botar nesse pacote, não. Eu, pessoalmente, não tenho essa impressão, tá? Eu não sei se isso ficou para vocês. Não houve mais um aumento de risco de fenômenos hemorrágicos, ou seja, por mais que ele iniba a agregação plaquetária, os pacientes não sangraram mais. Eu, particularmente, tenho um pouco de medo no paciente no qual o NO vai atuar ali. Então, quando é hemorragia pulmonar, eu tenho um pouco de medo de NO. Agora, não sei, assim, se fosse isso ou nada, eu não usaria. Mas na hemorragia pulmonar, alveolar, é uma coisa que eu tenho um pouco mais de medo. E methemoglobinêmia, também, quando utilizarem doses mais baixas, ou seja, distante daquele 40, daquele 80, o risco é baixo. Nessa meta-análise, a ocorrência de methemoglobinêmia foi igual, tanto no grupo placebo quanto no NO. A gente tem que pensar isso na nossa cabeça. Então, ligou o NO, tá pensando em efeito colateral, o que você vai fazer? Putz, não pode formar formas tóxicas, como o dióxido nitroso? Pode ser, realmente, dióxido nitrítico. Então, isso aí, o risco do NO2 é lesão pulmonar direta, é fazer edema pulmonar, hemorragia alveolar, é destruir o alvéolo. Então, como é que você faz para evitar isso? Olha, cuidado com o NO2. Todo monitor de NO tem lá embaixo o NO2. Vocês ajustam o alarme disso, de rotina? Nunca ajustaram pela cara de vocês. Então, tem que dar uma olhadinha em quanto é que está o alarme para ver se você vai deixar isso mais baixo. Então, o ideal é você setar esse alarme aí em torno de menor do que 2 ppm, para não deixar o paciente exposto ao NO2 muito alto. O que faz o NO2 subir? O azar? O que você faria no cuidado do seu paciente para evitar que o NO2 subisse, Paulo? Mas para ter NO2, você tem que ter o NO e o O. Então, quanto menos você der de NO e quanto menos você der de O, de oxigênio, melhor. Agora, estou dando 80 partes por milhão com FO2 de 100%, o risco vai ser maior. Estou dando 5 partes por milhão com FO2 de 80%, o risco vai ser menor. Então, se você viu que está aumentando, uma estratégia é você limitar a oferta de oxigênio e a oferta de NO, conforme a possibilidade clínica, claro. Assim, aí vocês avaliam o que vocês acharem. Methemoglobinêmia, de novo, nos trials foram poucas methemoglobinemias porque a gente usa concentrações menores. Mas começou uma dose muito alta, se toda vez que o NO chega na corrente sanguínea, ele vira methemoglobina, vai subir. Se você dá menos, sobe menos. Essa que é a ideia. E aí, o quadro clínico vai ser de methemoglobinêmia, né? Então, aí vocês já lembram o que é. A nossa gaso aqui, ela já sai automaticamente, né? A methemoglobina. Pelo menos uma vez por dia, colhe a gasometria e fica de olho enquanto está o nível sérico de methemoglobina. Se tiver acima de 5%, às vezes acima de 5% não faz sintoma nenhum. Na maior parte das vezes, na verdade. E você não precisa tratar. Mas aí você fica mais atento se você tem que reduzir ou suspender a terapia. Tá? Distúrbio de coagulação. Afinal de contas, inibe a agregação plaquetária. Eu não mudaria absolutamente nada na minha conduta, mas talvez eu teria medo na hemorragia alveolar, se o cara já tem coagulopatia, não sei o que fazer. Mas só lembre que isso é uma possibilidade. Nefrotoxicidade, já que é pró-inflamatória. Olha, honestamente, isso nem passa pela minha cabeça quando eu ligo, porque se a gente ligou em NO, é porque a coisa tá tão ruim, você achou que precisava ligar em NO, tá? Então, mas só a gente monitoriza a função renal. Parece pré-op, né? Evite drogas nefrotóxicas. Então, a gente geralmente no doente mais grave colhe função renal com uma certa frequência, por aí vai. Agora, se tem uma intercorrência que a gente precisa se preocupar de verdade, é essa última aqui. É rebote após desmame ou retirada. Por quê? O NO que a gente oferta, eu falei para vocês lá no começo que ele é igualzinho ao NO que o corpo produz. Assim que a gente está ofertando, o corpo entende aquilo como não preciso mais e para de produzir. Então a gente faz um down regulation ali da produção de NO. Assim, a retirada abrupta vai fazer com que você tenha uma HP abrupta. Isso pode evoluir com uma hipotensão, um choque com disfunção de ventrículo direito, uma hipoxemia grave. Então, isso aqui realmente é bastante perigoso. E o que a gente precisa ficar atento, então, é num desmame gradual do NO e, principalmente, em olhar de rotina quanto está o nível, eu ia falar nível sérico não, mas quanto está o nível do cilindro de NO, para que isso não acabe abruptamente. Vocês já passaram isso conosco, que a gente já desligou várias vezes e que não aconteceu absolutamente nada, mas eu já vi casos de que a desligada abrupta por término gerou uma parada cardíaca no paciente e é extremamente desconfortável. Então a monitorização ela faz sentido. Para vocês
um estudo do Blue Journal de 2000, 53 pacientes que tinham síndrome de conforto respiratório agudo foram expostos ao NO. Desses, 55% responderam ao uso de NO, que era o que a gente esperava, lembra? 50% a 2/3. Nesses que responderam, eles randomizaram para o quê? Bom, vamos desligar o NO e ver o que dá. 1/4 dos que eles desligaram, não deu nada. E a gente vê isso às vezes, a gente desliga e não dá nada. Mas aí cerca de 3/4, esses pacientes pioraram. Cerca de 1 a 10 minutos após retirada, eles chocaram, então colapso hemodinâmico, com queda de débito cardíaco e hipotensão, ou piora na troca gasosa. Por mais que a piora na troca gasosa foi o que na tabelinha apresentada pelo estudo fosse o mais importante, com queda da PO2, é descrito no próprio paper de que alguns pacientes não conseguiram nem terminar de fazer as medidas, que tiveram que ligar o NO abruptamente, ligar de novo, pelo risco de parada cardiorrespiratória iminente, tá? Então, alguns pacientes tiveram que, olha, não faça coleta de débito cardíaco, por aí vai, porque não vai dar conta, não vai dar tempo. Então, assim, pode ser catastrófico. Fiquem atentos a isso. Então, com isso, queira ou não, NO é uma terapia com plausibilidade fisiopatológica na SARA, faz sentido, mas faz sentido para melhorar a oxigenação. Se você achar que faz sentido para melhorar a proteção, talvez faça mais sentido no cuidado, mas aí é sem evidência. Proporciona um aumento da PO2 na maioria dos casos, e uma redução da pressão de artéria pulmonar, que pode ser utilizada na nossa prática clínica, mas isso é mais restrito à fase inicial do uso do óxido nítrico, não muda a mortalidade, não muda a disfunção orgânica, não muda o desfecho clínico, talvez porque isso foi estudado pré-ventilação protetora, mas eu não vejo também como que isso de rotina vai otimizar a ventilação protetora. Se vocês acharem que no caso específico vai, beleza, talvez faça mais sentido. Dos riscos associados, o rebote é o que dá realmente muito medo, fiquem atentos a isso. Eu acho que o papel dele está naquela terapia de resgate onde você está com medo, assim, sabe? Onde a gente vai usar. Vira e mexe, vocês me perguntam do TEP. A gente já usou, inclusive, em TEP. Eu não sei se... Teve um paciente ano passado, no contexto do Covid, que tinha um corpo monale, tinha trombose de membros inferiores, que veio referenciado de hospital, que a gente até chegou a cogitar colocar ele em ECMO, mas ele não era nem canulável, e a gente deixou ele com NO lá, uma dose mais alta, nesse contexto. Foi publicado em 2019 esse estudo que era o YNOPE. O YNOPE, os pacientes foram randomizados para receber NO ou placebo, e eram pacientes que tinham embolia pulmonar de risco intermediário alto, ou seja, eco alterado e alteração de marcadores, tá? Então, o risco intermediário alto. O cara que era alto risco, ele foi trombolizado, ele não recebeu NO. Então, no risco intermediário alto, ele recebeu placebo ou NO, e era dado 50 partes por milhão, uma ideia realmente de promover igual a gente usa em HP, doses mais altas para fazer vasodilatação pulmonar. Não houve diferença na queda de troponina, foi igual no grupo placebo e no grupo NO. Não houve diferença na queda de BNP, não houve nenhuma diferença em desfecho clínico. A única coisa que potencialmente foi melhor é que no eco, no olhar do eco, achava-se que o VD estava um pouquinho menor no grupo NO do que no grupo placebo, mas acho que é uma coisa muito subjetiva. Logo, eu não incorporaria NO como prática corrente no tratamento de um paciente com TEP de risco intermediário alto. Quer dizer que eu não utilizaria isso num caso de desespero, quando eu não conseguir fazer outras coisas? Aí eu usaria. Mas acho que isso não é... A partir do momento que você fala que isso é positivo, é benéfico, não usar talvez seja má prática. Eu não vejo isso como uma prática, mas é talvez uma possibilidade de resgate, tá? Só rapidinho aí, então, protocolo sugerido para a vida. Então, naqueles pacientes com hipoxemia mais grave, com sinais de sobrecarga de câmeras direitas, pensando nesse efeito no corpo pulmonale. Talvez, se você não consegue fazer medidas de resgate, não consigo pronar e o paciente está ruim, talvez você use o NO mais cedo, pensando que, bom, já que não tem outra medida de resgate, é o que me sobra. Cuidado em hemorragia alveolar, cuidado em displasia sanguínea, cuidado em metemoglobinemia, mas é só cuidado, olha seu paciente de perto. Tem vários dispositivos e cilindros, e isso troca, então geralmente ele vem nesse cilindrão assim, que ele tem esse visor que a gente consegue ajustar. Lembrar que aqui a gente tem a foto do Y do ventilador. O que está mais distal ao Y é onde oferta o NO, o que está mais proximal ao Y é o que faz a leitura do NO, a gente já ligou ao contrário, e aí não faz muito sentido, né? A gente não consegue ler aí o que está sendo ofertado. Então, isso é uma maneira da gente saber exatamente quanto está entrando de NO, quanto está gerando de NO2. Esse aqui é o nosso visor, então a gente geralmente mexe no fluxômetro. O fluxômetro vai abrir o cilindro e ofertar mais gás. Eu não tenho baseado só no quanto eu mexo no fluxômetro, como saber quanto que eu estou dando de NO, porque lembra que isso é proporcional ao quanto o paciente puxa de fluxo? Isso é claro para vocês? Se ele puxa mais ar, teoricamente, proporcionalmente vai menos NO para ele. Se ele puxa menos ar, tudo a mesma quantia, vai mais NO para ele proporcionalmente. Então eu preciso sim do leitor. Minha sugestão fica por iniciar com 5 ppm e fica de olho se ele aumentou ou não a PaO2.
Se ele aumentou, ok, segue como está. Se ele já atingiu sua meta, não precisa ir aumentando progressivamente. Tem aquele risco de perder seletividade. Se não aumentou, vamos subindo até 20 ppm. Ah, tô assustado, queria até 40 ppm. Aí vai na base do vozes da minha cabeça, realmente não tem evidência para isso. Não respondeu, vai tirando devagarzinho até a suspensão. Mas lembra que por mais que não tenha respondido, ele pode ter inibido a produção endógena de NO. Então na retirada ela ainda assim é gradual, pelo risco de efeito rebote aí em 3/4 dos pacientes. O desmame, assim que possível, o mais precoce possível. Tem aqui esse corte que alguns estudos usaram de PO2 acima de 60 com uma FO2 menor ou igual a 60%, mas isso são cortes de estudos, eu acho que não faz sentido, é quando você acha que dá. Vai diminuindo um pouquinho por hora ali, 2 ppm, sei lá, o que vocês quiserem fazer, mas onde vocês têm que ter mais medo, já que 0,1 partes por milhão já é suficiente para fazer vasodilatação, o medo é no finalzinho, tá? Então, de 20 para 10 tranquilo, de 10 para 5 tranquilo, do 2 para 0, talvez é o momento que a gente tem que ter um pouco mais de medo. Fica de olho diariamente em monitorizar os exames, checar o circuito, checa os alarmes diariamente, pelo risco de NO2 ser tóxico, tanto para o paciente quanto para a equipe em volta, e coloquem na porta do seu paciente aquela plaquinha de quanto que tem de NO no cilindro, e aí vocês vão checar a cada passagem de plantão, pelo menos de 12 em 12 horas, quanto está no cilindro, porque se estiver chegando próximo ao final dele, você deve pedir a troca para evitar a parada abrupta de fornecimento do gás. Lembrar que o NO é o segundo gás mais caro da medicina, o primeiro mais caro é o Heliox, que a gente não tem disponível aqui, então um cilindro aí tem 4 metros cúbicos, isso aqui já é de 1 a 2 anos atrás, no HC a gente paga R$100 o metro cúbico, na vida real isso chega a ser 3 a 7 vezes mais caro, quando no oxigênio isso é, 30 vezes menor esse custo, então é um gás bastante caro, faz sentido se a gente acha que tem algum benefício, usar só por 1 ou 2 talvez não faça sentido. Feito? Alguma dúvida? Boa, valeu. Eu só queria discutir essa parte da retirada do NO, não o jeito de retirar, mas isso de, tipo, quando desmamar, né, o quanto antes, aí esses critérios aí baseados na hipoxemia. É que eu vejo o NO um pouco diferente das medidas de hipoxemia refratária, como prona, ventilação protetora, por exemplo. Porque e bloqueador, eu entendo que essas 3 são mais assim, vamos proteger o pulmão nesses momentos iniciais, né, de uma possível inflamação, que eu vou lesar mais e tal. O NO, ainda mais pensando assim, eu tô usando ele, eu vou tentar, usou, respondeu. Igual aquele paciente, tem uma pneumonia, um shunt bizarro, e aí você ligou lá, respondeu, melhorou a hipoxemia. Mas assim, eu tenho algo que causou, né, tipo, então, uma pneumonia. A gente sabe que o NO vai melhorar a hipoxemia, então é provável que ele caia a FI nas primeiras 12 horas mesmo. Tava usando de FI de 80, agora eu vou estar com uma FI de 50 e tô com uma PO2 boa lá já, enfim. Só que aí, tipo, eu não teria essa pressa, eu não tenho mão nenhuma ainda, mas assim, eu fico com essa angústia, tipo, eu não teria pressa em desmamar esse cara no primeiro dia, entendeu? O NO, porque eu acho que, tipo, eu acabei de começar a tratar a pneumonia. Então, eu tenho essa dúvida, tipo, quando, então, sabe? Porque será que ele não melhorou por causa do NO e na hora que eu tirar vai piorar tudo de novo? Porque ele melhorou a hipoxemia, porque isso eu acho que todos os estudos mostraram mesmo. Entendeu? Minha angústia? Tipo, eu não sei quando tirar. Tipo, eu tive um exemplo também quase simultâneo com o que vocês tiveram na UTI, lá na UTI da AMI, que foi isso. Tipo, melhorou, aí eu tive pós um dia, no outro dia eu voltei e tinham acabado de desligar o NO e aí tinha piorado tudo de novo. Aí eu falei, será que não piorou porque a gente tirou rápido demais? Entendeu? Por que a gente já tirou? E não tem na onde procurar isso. Eu queria a sua opinião, assim, o que você acha? Entendeu? Eu não acho que tem que ter a pressa, Talvez ele não tenha tanto efeito colateral quanto uma prona prolongada, quanto um bloqueador prolongado. Alguma outra perguntinha nesse sentido? Essa era a sua pergunta? Tá bom, boa. Então, vamos lá. Tem um ponto que também é interessante nisso, e aí vem muito de opinião pessoal, porque no fim, muitas vezes que a gente liga NO, é para a gente ver o NO no contexto de que aquele paciente estava hipoxêmico e essa hipoxemia começou a gerar evento adverso. Aí, às vezes, ele começa a fazer um corpo pulmonar agudo, você vê um VD grande. Se o cara melhorou um pouco a hipoxemia, mas ele tem um pouco de corpo pulmonar, esse cara eu vou tentar tirar rápido? Não, lembra que nos estudos, corpo pulmonar nem era critério de inclusão, então ele não seria ser critério para desmame. Agora, assim,
usar uma relação PF exclusivamente se o paciente tem corpo pulmonar, para mim não faz sentido, concordo. E aí talvez nesse cara eu deixasse um pouco mais. Mas em geral, o principal relato do uso de NO em SARA é para melhorar a hipoxemia, reverter a hipoxemia, que a gente já começa a desmamar. Tá? Então, mas eu concordo que não é uma coisa fixa. Isso. E aí tem um outro ponto. Você realmente tem a questão. Isso você está falando do paciente dessa semana passada? Então vamos lá. Teve um paciente, só para ficar claro para todo mundo, teve um paciente que ele fez realmente uma pneumonia clara, uma área de shunt super grande. Nesse contexto, essa área de shunt super grande, ele chegou a usar 100% de FO2, saturando 83%. Ligou NO, a FO2 dele já caiu para quase 25%, e depois de menos de 12 horas já tirou o NO. Aí fala, putz, o NO fez esse milagre ou na verdade foi uma coisa concomitante e a gente achou esse milagre do NO? Lembrar que assim, é possível que, realmente, talvez o NO melhore a hipoxemia até a reversão da causa de base, e tratar a pneumonia seja uma das coisas que trata a causa de base. Mas não necessariamente tratar a pneumonia é a única coisa que você faz para reverter a hipoxemia. Por quê? Nesse doente, o que pode ter acontecido com ele? Naquele momento que ele estava, e ele estava ruim, ele chegou a bater 170 de frequência cardíaca, ele estava claramente hiperdinâmico, ele estava claramente agitado. Aí, além disso, o débito cardíaco dele estava aumentado. Proporcionalmente, aquela área colapsada, ela estava sendo mais perfundida. Então é possível que só o tratamento do todo, ou seja, reposicionamento, melhorando um pouco essa taquicardia, porque depois ele defervesceu para 110, 120, diminuindo um pouco a vasodilatação no contexto que ele estava naquele momento, por si só isso poderia ter sido responsável. Difícil achar que o NO foi, tipo, brilhante. Acho que ele teve seu papel, mas acho que a melhora do doente como um todo também teve seu papel. Então eu preciso tirar isso de uma hora para outra? Não preciso tirar de uma hora para outra, mas talvez não precisa ser o tratamento completo da pneumonia, porque outros fatores podiam estar gravando o shunt. E outra, como ele é uma molécula que ele tanto vem quanto vai rápido, o que você pode fazer é, tenta desmamar. Se você achou que não deu certo, volta. Então também não seria errado isso, sabe? Sendo que o efeito mais benéfico é próximo dos 5 ppm. Então não tem problema, você abaixa um pouquinho, aí você volta. Acho que não tem que ter pressa, mas eu não pensaria como, tipo, término de 7 dias de antibiótico como critério. Eu sei que não foi isso que você colocou, eu concordo 100%, mas só para a gente pensar que tem outras coisas que estão associadas a shunt e hipoxemia. Mas você vai introduzir o quanto tempo tu espera para julgar que teve uma resposta razoável ou que eu devo continuar subindo a dose? A ação dele ocorre aí em minutos, assim, sabe? Então acho que menos de 20 a 30 minutos eu já reavaliaria para aumentar, assim, é muito rápido. E queira ou não, se ele é metabolizado em segundos, o efeito que ele tinha que fazer foi feito nos minutos iniciais mesmo. Eu não me lembro o tempo de coleta da gasometria nos estudos, mas eu acho que era nas primeiras horas, não era em minutos, eu acho que era em questão de hora. Mas eu não tenho esse dado exato para te passar. Mas assim, acho que até pela fisiopatologia e o que eu faço no meu dia a dia, minutos, não deu, você já sobe para 10, você sobe para 20, mas aí sabendo que nem nos estudos isso trouxe uma grande resposta. Eu não sei se isso vai trazer uma grande resposta no doente, é que a gente faz isso quando está no beira-leito ali, né? Perdido. Se a resposta a gente usa por um corte de número numérico ou uma porcentagem na variação do PA2? Os estudos usaram em sua maioria aumento da PaO2 em milímetros de mercúrio, então em número absoluto. Eu concordo também que você ir de 200 para 220 é diferente de você ir de 70 para 90. Os dois dão um aumento de 20 milímetros de mercúrio, mas não são a mesma coisa. Isso. E lembrando que, assim, 20, que é o nosso critério de resposta, pelo menos no estudo do Dellinger, se não me engano era 20, teve em 20% dos pacientes que não receberam NO. Porque isso tem com mudança de posição, isso tem em vários momentos, né? Então tem um monte de confundidor aí mesmo, né? Minha pergunta está meio fora de contexto, porque o foco foi ARDS, né? Então eu imagino que o paciente vai estar sob ventilação mecânica, possivelmente bloqueio, pronado e tal. Mas em algumas unidades a gente vê instalar NO em dispositivos não invasivos. É só saber o que você estudou sobre isso, o que você tem experiência. O mecanismo seria o mesmo. A gente tem que ficar mais atento à exposição da unidade a formas tóxicas, porque não é um circuito fechado, mas o mecanismo de ação é o mesmo. Nesse caso, eu não vejo indicação realmente para ARDS, afinal de contas, é estranho a gente ligar um NO para hipoxemia refratária num cara estubado. Entraria na indicação talvez para HP, né? E aí, disfunção de ventrículo direito, HP crônica. Em HP, eu acho que em algum momento a gente vale isso na aula de HP,
Mas lembrar que a própria fisiopatologia é diferente, porque você já tem um remodelamento do miócito ao longo de muito tempo, e aí você tem uma hipertrofia da microvasculatura. Então o NO ele vai agir, a gente pode usar isso na forma de oferta de oxigênio, geralmente em fluxos menores, o que tem mais estudado é em fluxos menores do que 10 litros, mas é o mesmo racional. Então você liga lá, o que você acaba fazendo é calcular baseado no cilindro, e de maneira por fluxômetro meio empírico, você não tem como saber o volume minuto e corrente do paciente para saber exatamente o quanto está entrando, então acaba sendo um pouco mais empírico, e a resposta é principalmente com monitorização hemodinâmica, e não mais com PaO2. O que eu ia falar? Nesse caso, as doses são sim mais altas, então aí sim é descrito doses de 40, 60, 80 ppm, muito descrito para neonatologia, menos descrito para adulto, mas ainda assim cabe. Claro que assim, menos descrito para adulto, não estou falando no contexto de avaliação de resposta a NO, num contexto para definir terapia a longo prazo, né, tipo sildenafil e afins, isso é muito utilizado. Mas no contexto da UTI, eu acho que pode fazer, a gente usa aí catéter de oxigênio, usa máscara Venturi, tomar cuidado com catéteres de alto fluxo, porque aí realmente você tem um consumo mais alto, porque para você ter uma oferta adequada, você tem que dar muito NO, e acaba o cilindro muito rapidamente, ele é um gás caro, então eu faria isso, dá atenção à equipe, fluxos baixos de oxigênio, até 10 mais ou menos, para você não ter um desperdício, fica atento principalmente à monitorização hemodinâmica, tolere aí um NO um pouco mais alto, afinal de contas esse é o objetivo, e lembra que isso é uma terapia ponte, então o miócito está hiperplasiado lá, sei lá como eu vou falar isso, mas você precisa pensar em outra estratégia para tirar o NO em algum momento. Mas acho que isso realmente cabe na aula de HP, assim, sabe, pra gente falar só disso como estratégia, porque aí ele vem junto da gente pensar se a gente dá junto um milrinone, não dá um milrinone, da adrena, que aí vale toda uma discussão nisso. Feito? Legal, valeu, gente.